Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão de todos os conteúdos que nós demos até agora da disciplina de Bases Teórica e Histórica do Cuidar e Enfermagem, para aplicação da nossa prova N1, que será a semana que vem. Na aula 1, o que nós abordamos, né? Foi a introdução à história da enfermagem. A enfermagem no Brasil e no mundo, né? Como que era feito antes, né? Na verdade, era a questão das doenças. As doenças eram tidas como se fosse um castigo iminente, e as pessoas, para cuidar do outro doente, estavam pagando algum pecado, né? Naquela época, as medidas terapêuticas adotadas eram massagens, eram banhos frios, de repente tinha temperatura elevada, eles não sabiam o que era hipertermia. Eles imaginavam que estava quente, tinha que deixar frio, então dava banho de água fria para diminuir a temperatura. Mas isso tudo era feito de modo muito empírico, né? Sem conhecimento científico e sim com o conhecimento do senso comum, que é aquele que as pessoas têm através adquirido das suas próprias experiências, né? A doença era sinônimo de castigo, então se a pessoa fez algum mal a alguém, ela ficava doente. Eles não entendiam o porquê das doenças, porque não se sabia anatomia, não se sabia fisiologia, não se sabia nada. Então achava, a pessoa não estava bem, começava a passar mal, ela estava tendo algum castigo. E esse castigo vinha de divindades, era de Deus, o castigo era de Deus, o castigo era do demônio, o castigo vinha de tudo quanto era lugar, né? E também, naquela época, quem errava algum tipo de tratamento também levava punição. Na verdade, tinha penalidade para os erros, né? Então, se a pessoa lá, o sacerdote, ou era aquela pessoa que era considerada como um enfermeiro ou um médico daquela época, que cuidava com ervas, se ele errasse e a pessoa morresse, podia ser até amputava até a mão dele, ou senão ia até a morte. Então tinha castigos severos, né? Era utilizado muitos talismãs por conta das doenças, os talismãs espantavam demônios. Se a gente pensar, hoje em dia a gente ainda usa os talismãs. Não usa correntinha de Nossa Senhora Aparecida, não usa terço, santos, depende da religião que se crê, ainda utiliza essa questão dos talismãs, né? Então, isso vem uma questão muito histórica de todos os antepassados, né? Aí na China as doenças começaram a ser classificadas, até então não se tinha nada, mas na China começou a classificar doenças como benignas, a pessoa ficava ruim, mas logo melhorava. Então era algo benigno. Doença média, que ela não ficava muito grave, e doença grave, que poderia levar à morte, né? Na Grécia, o tratamento das doenças estava relacionado à mitologia, então eram os deuses, eles evocavam muitos dos deuses para curar isso, curar aquilo, então era nesse sentido, né? As práticas de saúde naquela época era muito instintiva, então, ou seja, de modo empírico, era o que eu tinha aprendido no meu dia a dia, eu aplicava nas outras pessoas, né? E por que fala que são os grupos nômades primitivos? Que eram os andarilhos daquelas épocas. Porque naquela época não tinha hospital, na verdade tinha as hospedarias. Por isso que a palavra hospital vem de hospedaria. Então as pessoas eram de passagem naquelas hospedarias, quando estavam doentes ficavam por lá, e lá iam ser cuidados. Por quem? Ou por pessoas ligadas à religião, ou por prostitutas, que a gente já comentou uma vez. As prostitutas, elas iam lá cuidar durante o dia para pagar os pecados. Não era um castigo? E à noite elas se prostituíam. Então, a prostituição era um pecado e durante o dia o cuidar era pagar esse pecado, né? Então, na verdade, as pessoas tinham manutenção da sobrevivência. O que era isso? Não tinha qualidade de vida. Só tentava viver. Era só isso, sobreviver àquela situação, né? As práticas de saúde na época medieval focalizava muito a influência das questões econômicas, ou seja, quem tinha riqueza, quem tinha poder, tinha qualquer tipo de tratamento. Quem era o pobre lá da época não tinha tratamento nenhum, morria-se mais fácil, né? Nessa época não se falava nada de enfermagem. Não existia essa palavra do cuidar com ciência, do cuidar com enfermagem. Era tudo muito primitivo, tudo muito do senso comum. E aí, continuando um pouquinho, falando das questões dessa evolução históricas das práticas de saúde, a gente já vai começar a introduzir um pouquinho de Florence Nightingale. Então, já se começa a se pensar um pouquinho em enfermagem, né? Então, existia uma prática de enfermagem leiga,
que era isso? Eram pessoas que cuidavam, porém não tinham diplomas. Então, não estudavam para isso, não estavam numa escola. Então, o sentido era aquela questão de abnegação, espírito de serviço, tinha que trabalhar, obediência, tinha que dizer amém para tudo, na verdade, né? Não era algo que era assim, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento, eu vou aplicar meu conhecimento científico, eu vou ser reconhecido por isso, nada disso. Não era nada assim, né? Depois, no século XVI, veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, muita coisa começou a melhorar. Porque tudo que era feito de uma maneira muito manual, começou a aparecer as máquinas fazendo alguma coisa. Então, começou as questões da ferrovia, a questão de prática a vapor de algumas coisas. Então, tudo isso começou a surgir. Até a questão de esterilização de materiais começou a se pensar que água fervendo esterilizava material, que alguma máquina poderia ser utilizada para fazer isso. Então, começa a surgir algumas coisas de modo mais científico do que modo leigo, nesse sentido, né? E aí, no século XIX, começa a surgir a enfermagem como uma prática profissional institucionalizada. E por que na Inglaterra? Porque vem com o advento da Florence Nightingale. A Florence, ela era uma pessoa muito rica, ela foi noiva, ela desistiu do noivado porque ela tinha muitas inquietações. Então, ela quis ir ajudar os soldados na Guerra da Crimeia. E lá na Guerra da Crimeia, ela viu muita coisa acontecendo, muitos soldados morrendo. Morriam porque ela começou a observar que as pessoas estavam próximo dos lixos. Que lixo? Se evacuava, estava lá a evacuação próximo. Urinava, estava próximo. O local era sujo, onde eles ficavam. Não tinha luz. O ambiente era um ambiente bem assim, como se diz, fúnebre, né? Naquela época. Então, ela começou a imaginar a questão da melhora com a limpeza, com a luz do dia, com a troca do ambiente, de ares do ambiente. Então, é por isso que abre a janela e deixa o sol entrar e a luz começa a aparecer. E aí começou a se pensar nas questões de limpeza. Então, vê a questão da higiene como algo primordial. Então, evacuar num canto, urinar em outro canto, não no mesmo local onde estão os doentes, começou a separar. Então, ela começou a fazer separação de doentes. Então, dependendo da pessoa, se era mais grave, menos grave, ela começou a separar. Então, ela já começa a ter um instinto epidemiológico, se a gente for pensar. E ela começou a registrar essas questões. E aí, a partir desses registros, nós podemos começar a pensar em ciência, porque a gente fala em pesquisa. Tudo aquilo que a gente pesquisa, a gente anota, a gente divulga. É assim que a Florence começou a pensar. Claro que naquela época não falava assim. Ela não sabia que era isso, mas ela já começou a iniciar um registro para isso, para nós que estamos hoje vivenciando a modernidade, né, em todos os sentidos. A primeira escola de enfermagem foi nos Estados Unidos, né, que surgiu. A filosofia da escola, com o advento da Florence Nightingale. Tudo começou com a Florence Nightingale. A filosofia da escola da Florence qualquer era treinamento. Então, as pessoas, para elas aprenderem, para elas cuidarem dos outros, elas precisavam de conhecimento e ser treinada para isso. E quando nós pensamos em treinamento, a gente já pode começar a pensar o quê? Em práticas. Práticas clínicas, seja as práticas nas aulas práticas das disciplinas de anatomia, de fisiologia, de biologia que nós temos, e depois as nossas práticas em estágio. Isso é treinamento. À medida que eu pego tudo aquilo que eu estou aprendendo na teoria e coloco lá na prática, no meu fazer, eu estou sendo treinado para isso e eu estou retendo esse conhecimento. Então, o conhecimento, quando eu consigo atrelar a teoria com a prática, se chama praxis. Praxis de aprendizado. Então, ou seja, eu retenho mais esse conhecimento. E aí começa a surgir também, ela fala da associação com os hospitais, que as escolas têm que ter associação com os hospitais. As enfermeiras que são responsáveis, as pessoas que são responsáveis pelas escolas precisam ser enfermeiras, para elas poderem entender essa situação do que é esse aprendizado do cuidar. E as estudantes precisariam morar próximo aos hospitais, porque a carga horária de estudo era muito grande.
Então, praticamente, ficava o dia todo estudando e à noite trabalhava no hospital e tinha poucas horas para descansar. Então, não poderia perder muito tempo com transporte, com logística de locomoção, igual é hoje. Tem muita gente que leva, às vezes, 2 horas para chegar numa escola, depois mais 2 para ir trabalhar, enfim. Como que é penoso isso, né? E naquela época já se pensava isso, que era necessário que a escola fosse próxima ao hospital e tivesse esse campo de estágio próximo. Infelizmente, hoje em dia a gente acaba não sendo assim, né? Porque os grandes hospitais, eles acabam limitando um pouco os campos de estágio, mas antes era uma obrigatoriedade, né? O sistema Nightingale de ensino, ela fala que a direção escolar por uma enfermeira, né? Remete à sua filosofia de ensino. O ensino tem que ser metódico, então o ensino tem que ter passos, tem que ter bases, não pode ser de qualquer jeito. Então, é nisso que ela vem falar de metódico, de método, de metodologia. Então, eu tenho que seguir um passo a passo desse ensino. E a seleção das candidatas, né? Candidatos a gente nem fala porque quase nem existia, né? Se hoje em dia é menos, imagina naquela época não tinha. Só eram mulheres mesmo, porque era dita como uma profissão de castigo, daquela coisa da benevolência. Uma coisa muito maternal, né? Que a gente vem falando. Então, as candidatas precisavam ter caráter ilibado, aí já começa a mudar, já não poderia ser mais prostitutas, já tinha que ter um caráter ilibado, já tinha que ser inteligentes, de preferências com físico de aporte grande, porque ia ter que carregar paciente para cá e para lá. Era esse o sentido que era colocado no sistema de ensino da Nightingale. Na aula 3, a gente vem falar um pouquinho da origem da profissão. Continuamos frisando a questão da Florence Nightingale, porque ela é a nossa maior precursora. Isso daí não tem como fugir, né? E aí a enfermagem já começa a ser constituída por arte e ciência. Porque a enfermagem é a arte de cuidar com ciência. Por que arte? Porque a arte é algo magnífico, é algo bonito, a arte, né? E a ciência, ela nos dá respaldo legal. Eu não faço as coisas porque eu acho. Eu faço porque eu tenho evidência e eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho conhecimento. Isso é muito importante, né? A história da enfermagem ela é envolvida muito em simbolismo. Qual é o símbolo principal da enfermagem? É a lâmpada, né? E mesmo porque é voltado também pela questão da Florence, porque na época da guerra, mesmo com os pacientes lá, que eram soldados, dormindo, ela passava a noite em vigília, indo em cada leito de cada soldado com um lampião na mão. Ela era conhecida como a Dama do Lampião. Então, por isso que ficou o símbolo da enfermagem uma lâmpada, por conta disso, né? Aí ela andava com um lampião, vendo e vigiando cada paciente, como ele estava, como deixava de estar. Então, era uma vigília que ela fazia, né? E essa guerra que aconteceu, que ela foi muito prestativa nessa guerra, que ela aprendeu muito e nos ensinou muito com os preceitos dela, aconteceu em 1854, né? E a partir daí também, depois de todo esse simbolismo, surge a nossa lei do nosso exercício profissional da enfermagem. A nossa lei do exercício profissional ela é muito enraizada em questões que nos colocam os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas obrigações e proibições. Que é importante também citar isso, né? Às vezes nós achamos que nós brincamos com o paciente ou brincamos com a sua família de uma maneira que às vezes o paciente leva para um lado diferente. E isso pode acarretar a punição da lei do exercício profissional. Então, a questão de postura, a questão do que eu falo, a questão do que eu sei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje em dia está muito em foco, tudo que eu sei daquilo do paciente, eu não posso levar para outros lugares, eu não posso levar dentro do ônibus, eu não posso levar contando no meio da rua para qualquer um, isso é muito complicado. Sempre vai ter alguém ali que pode conhecer a história, pode conhecer aquele paciente, e a gente pode ser processado por isso. Então, essa questão do sigilo profissional, ele é muito importante, né? Na época, os nossos conselhos, que nem o Conselho Federal de Enfermagem, ele é a nível nacional. Ele rege todos os profissionais de enfermagem do Brasil inteiro. E nós temos os conselhos regionais, que aí o conselho regional é de cada estado.
Tem um COREM São Paulo, COREM Rio, COREM Minas e assim por diante. Então, COFEM é Conselho Federal de Enfermagem, a nível nacional, que é do Brasil inteiro, e nós temos os CORENs, que são regionais. Dependendo do seu estado, tem o seu COREM específico, né? E isso é importante a gente saber, porque de repente, se eu trabalho aqui em São Paulo e eu vou querer trabalhar lá no Rio de Janeiro, eu vou ter que cancelar a minha inscrição do COREM São Paulo e fazer uma inscrição no COREM Rio de Janeiro. E isso faz base da lei do nosso exercício profissional da enfermagem. Isso é muito importante a gente saber. E antes dos nossos conselhos, antes de surgir o COFEM, nós tivemos primeiro a Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM. Nós vamos ter umas aulas específicas sobre os órgãos de classe. Eu vou falar melhor a respeito para vocês. E na aula 4, a gente vem falar um pouquinho da enfermagem no Brasil, né? As nossas primeiras escolas de enfermagem aqui no nosso país, né? A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o século XIX. E aí, quem fazia os cuidados naquela época? Quando a gente pensa em colonial, nós estamos falando em escravidão. Era o período dos reis, dos monarcas, que veio Dom Pedro, que descobriu o Brasil, ó, época de 1500, né? E trouxe consigo os escravos. E aí, quem cuidavam eram os escravos. Lembra? Ainda enraizado a história da punição. Então, os escravos cuidavam como se eles tinham a obrigação de ser punidos por conta disso, né? A primeira Santa Casa foi fundada em Santos, em 1543, mesmo porque por conta do reino, né, de Dom Pedro, aí foi fundada uma Santa Casa para cuidar dos doentes, e aí também continua surgindo as práticas sacerdotais, envolvendo muita religião católica, que ela era muito assim, evidente naquela época, né? Então, nós temos a figura do padre José de Anchieta, que ele era considerado um médico e enfermeiro. E nós temos também o Frei Fabiano de Cristo. Ele era do Rio de Janeiro e ele era considerado enfermeiro na época. A primeira sala de parto foi criada em 1822, porque começou a se perceber muita contaminação na questão do nascimento das crianças. Além do que nascia em casa, tinha tanto a morte fetal, como tinha a morte materno-fetal, como tinha a morte materna. Então, era muito complicado. Aí começou a se pensar em ter uma sala específica numa Santa Casa para fazer só parto, porque existia muita contaminação. Os históricos que vêm quando a gente vê as questões de infecções, o que acontecia? Os médicos, eles cuidavam dos óbitos dos pacientes infectados, depois iam examinar as gestantes. E aí acontecia muita infecção na hora do parto. E aí começou a se perceber isso. Foi a partir daí que começou a questão da lavagem das mãos, a questão da desinfecção, do uso de luvas, por conta disso, por conta das contaminações nos partos que existiam naquela época. Juntamente com isso, surge a figura da Ana Nery, que ela é muito conhecida para nós também, que ela é tida como a nossa enfermeira brasileira percussora, né? Ela também, mais ou menos como a Florence, ela também foi lutar na Guerra do Paraguai. E lá na Guerra do Paraguai, ela também começou a perceber as mesmas coisas, a questão da limpeza, a questão de separação. Então, teve muitas brigas na época lá, porque não queriam deixar ela fazer o cuidado que ela achava que tinha que fazer, né? E que teria que fazer mesmo, né? Mas ela conseguiu conquistar bastante coisas também para nós, enquanto a área da enfermagem. Em 1890 teve a criação da primeira escola de enfermagem no Brasil, que foi a Escola Alfredo Pinto, que foi no Rio de Janeiro. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1900 até 1918, que terminou, surgiu a Cruz Vermelha, e também aqui no Brasil surgiu a Cruz Vermelha também, além de nível mundial, ela surgiu no Brasil, como forma de cuidar dos feridos da Primeira Guerra Mundial. Outras escolas que foram surgindo foi a Escola Carlos Chagas, uma escola Ana Nery, que deram o nome da Ana Nery, Luísa de Marilac, que também foi uma enfermeira muito importante, a Escola Paulista de Enfermagem, que temos até hoje também, e a Escola de Enfermagem da USP, que também são bem conhecidas e bem renomadas no nosso país. E aí, para finalizar, nós temos a última aula 5, que é a História da Saúde e Cuidado no Brasil na Era Carlos Chagas, né?
Então, o que nós temos em relação à história da saúde no Brasil? Nós tínhamos o mestre João, que ele era considerado astrólogo e físico. O mestre João, ele veio junto com a caravana, ó, até parece que era uma caravana, né? Com o barco lá do Pedro Álvares Cabral, né? Era uma caravana, estava cheio de gente lá dentro, né? Então, ele veio junto com eles. Então, era ele quem dava os cuidados de saúde naquela época. Além disso, quando eles aportaram aqui no Brasil, tinha os povos indígenas. E os povos indígenas, eles utilizavam muito questões que querem volto à terra, plantação, folhas, e chás medicinais, ervas medicinais. Então começou a se fazer uma mescla de tudo isso, o conhecimento que o mestre João tinha com as questões do conhecimento empírico dos povos indígenas. Mas com relação a essa questão, veio algo ruim junto também com essa colonização. Por quê? Veio a questão dos portos. Como eles descobriram o Brasil e vieram de barco, né? De navio, aliás, de barco não, de navio, né? Começaram a vir outros povos aqui para o Brasil. E com isso, nos portos, começou a ser o foco de doenças. Então, ó, quando vinham os brancos, que vieram de outros países para cá, eles trouxeram varíola e sarampo, doenças epidêmicas, né? E os negros, que vinham de outros países também, africanos, trouxeram a febre amarela. Então, nós tínhamos muita questão de epidemias aqui no Brasil, muitas mortes. Em relação a hospitais, nós tínhamos as enfermarias jesuítas, que eram dos padres, as santas casas, que sempre foi questão religiosa também, e começou a surgir o hospital militar. Por quê? Não deixava os militares junto com as outras pessoas, começou a se separar. Por isso que hoje em dia, até hoje em dia é assim. Então, existe o hospital militar, nós temos o hospital militar que fica ali em Santana, né? Tem vários hospitais especializados que só cuidam de militares. Com relação a essa era também, que surgiu as questões do Carlos Chagas, surgiu as questões de higiene pública. Por quê? Começou a vir todos esses povos de todos os outros países, trazendo muitas, como se diz, o dia a dia deles, muitos costumes que não eram muito de higiene. Eles não tinham costumes de tomar banho. Até hoje falam que o europeu não toma muito banho, né? Porque eles têm tempo muito frio, de menos 5 graus de temperatura, eles acabam tomando banho às vezes só uma vez por semana. Então, com isso, eles vieram com essas como que eu posso falar para vocês? Com esses costumes, né? Aliás, eles vieram com esses costumes e junto vieram as doenças também, né? E aí começou a perceber que isso era uma questão de higiene pública. Era todo mundo tinha que se tomar alguma providência. Aí começou a levantar dados estatísticos na época que comprovavam que a questão das doenças maior, a questão maior das doenças era a questão de limpeza e higiene das pessoas. E aí começou a surgir campanhas sanitárias. Até hoje nós temos as campanhas sanitárias. Vamos pensar que hoje, se a gente for colocar um paralelo hoje em dia, nós temos a dengue. O que é feito os agentes comunitários? Vão na casa das pessoas para falar, ó, não deixa com água parada. Isso é limpeza. Não deixa vaso com água, não deixa água em pneu, etc. Todas essas questões de limpeza são campanhas sanitárias. Hoje em dia nós ainda passamos por isso, né? Na época do Oswaldo Cruz, ele vem colocando, fomentando muita questão de saúde coletiva, que era dever do Estado, dever do governo, implementar as questões de saúde coletiva. Por isso que hoje em dia nós temos questões de vacinação, nós temos questões de unidades básicas de saúde, nós temos a Fiocruz, que é um símbolo importantíssimo em relação à saúde coletiva, lá do Rio de Janeiro, tanto é que Fiocruz é por conta do Oswaldo Cruz, né? O nome da Fundação Oswaldo Cruz. Então, ele vem com esse advento de questão da saúde coletiva, um dever do Estado. Naquela época, no Rio de Janeiro, principalmente por conta do porto do Rio de Janeiro, teve muito óbito, muitas pessoas morreram por conta da febre amarela. Tanto é que lá existe um memorial chamado Túmulo dos Estrangeiros, porque chegavam a portar, já vinham com a febre amarela dentro dos navios, chegavam ali só para morrer. E aí virou esse memorial de Túmulo dos Estrangeiros no Rio de Janeiro. Na era Carlos Chagas também falou muito da vacinação, teve até a guerra das vacinas nessa época, porque o pessoal não queria tomar vacina, foi uma confusão danada porque era obrigatório, meio que como foi a Covid agora para nós também, né? Naquela época teve a gripe espanhola, teve várias doenças epidêmicas graves, e aí era obrigatório tomar vacina, quem não tomasse vacina não conseguia arrumar emprego também.
Com essa questão do Carlos Chagas, surgiu o Departamento Nacional de Saúde Pública, que depois vem virar o Ministério da Saúde, que nós temos até hoje, né? Em 1974 ele segue esse nome, e aí surgiu o Ministério da Saúde. Em 1988 surge a nossa Constituição Federal, e com o advento da Constituição Federal também surge o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vem com essa prerrogativa, né, de dar atendimento para a população total de forma gratuita. Isso que é importante, a idealização do SUS é essa. É claro que, a nível de papel, ele é maravilhoso. A nível da prática, é a desejar, porque nós temos o índice de pessoas é muito maior do que o índice de instituições e profissionais para fazer atendimento público. A gente sabe disso. Além disso, nós temos a questão da gestão. Muitos lugares a gestão não é a mais adequada. Então, a gente percebeu que hoje em dia os pronto-socorros estão, a maioria, por exemplo, aqui da Zona Leste, tudo fechado. Um pronto-socorro que está aberto aqui na Zona Leste, que a gente tem evidência do Hospital Cidade Tiradentes, e mesmo assim, há poucos dias saiu na mídia, né? Tem uma semana mais ou menos, por conta da superlotação. Mas o que acontece? Se você tem um pronto-socorro que é para atender no máximo 40 pessoas, você tem 240, que atendimento que você consegue dar? A coisa é complicada, né? Então, essa idealização do SUS ela é muito importante para nós e nós temos que lutar por ela, porque nós somos um dos poucos países que ainda fornece atendimento à saúde de forma gratuita à população. E muitos hospitais especializados, o mesmo Santa Marcelina é um deles. É um hospital de grande porte aqui da Zona Leste que atende qualquer tipo de complexidade. O HC é a mesma coisa, a Escola Paulista de Medicina a mesma coisa, Santas Casas também. Por mais que elas estejam mal das pernas, mas elas também têm um atendimento idealizado, né? Você tem lá oncologia, quimioterapia, então são cirurgias de grande porte, o Dante Pazanese com transplantes, cirurgias cardíacas de grande porte. Então, isso é importante, né? A gente acaba tendo toda essa tramitação em relação à saúde pública aqui no nosso país, né? E no artigo 196 da Constituição, ela fala que é dever do Estado promover a saúde da população. Isso eu estou resumindo o artigo, tá, gente? Que ele é maiorzinho, só para vocês entenderem melhor. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar, sanar mais dúvidas de vocês. E se precisarem de qualquer coisa, eu fico à disposição. Bons estudos!